Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 182, Obsessões e Possessões, a Gênesis capítulo 14, questão 48. Então vamos ver se conseguimos terminar, né? Essa questão aqui hoje, que terminando aí termina o capítulo, e depois o próximo é o capítulo 15. Então, são numerosos fatos desse gênero em diferentes graus de intensidade, e não derivam de outra causa. Muitos casos de loucura, a miúde, há também desordens patológicas. Então, muitos casos de loucuras. Esses seres causam certos transtornos neurológicos que não tem nada a ver com existências passadas, no sentido de que na programação reencarnatória, mas devido à vida desregrada aqui, aquele espírito reencontra aquele indivíduo e o ataca na área neurológica. É o semelhante que atrai semelhante. Nós temos que entender uma coisa, que ninguém retorna ao corpo físico para pagar, o termo é esse, para pagar com a mesma moeda. Se você me matou na existência passada, para quitar o débito, perdão do termo, mas muitos tontos pensam desse jeito. Você me matou na existência passada. Tá, tem uma dívida, não tem? Você me matou. Mas para mim quitar a dívida perante a minha consciência e a contabilidade divina, eu tenho que te matar nessa. Ninguém nasce pré-determinado. Não é dessa forma. Se fosse dessa forma, bom, você me matou na passada, nessa eu te mato, na próxima você vai ter que me matar, na outra você vai me matar. Isso não vai acabar nunca. Não é assim. Por isso, a lei do amor, a lei do perdão. Cada bem que se faz, o mal que se desfaz, ou que diminui, né? Se você tem que perder um braço, você perde um dedo só, de acordo com o teu merecimento, com o teu esforço, com o teu trabalho aqui na atual existência. Nós temos que fazer nossa parte também. Então, olha só. Intensidade e não derivam de outras causas. Muitos casos de loucura, a miúde, há também desordens patológicas. Nós já tratamos em parte. Se fôssemos tratar tudo, não acabaríamos esses vídeos tão cedo. Que são meras consequências e contra as quais nada adiantam os tratamentos médicos. Tem casos, existem enfermidades. Observa para você ver. Existem transtornos patológicos que a medicina investe tudo que ela possui de bom, né? E mesmo assim, ela não consegue sanar a enfermidade daquele paciente. Um dos erros da medicina é se sentir responsável pela cura
da humanidade. Esse é um erro. Porque o dia que os médicos descobrirem que eles, à Terra enviado pelo Pai, foram para contribuir na melhora orgânica, para que espiritualmente o próprio paciente trabalhe a autocura de dentro para fora, aí sim a medicina logrará muito mais que ela tem feito. Mas enquanto ela estiver preocupada com o fator temos que curar fulano, temos que curar Bertano, ela vai estar dando murro em ponta de faca até aprender. Porque não é da responsabilidade da medicina nos curar. A responsabilidade da medicina é nos sustentar com suplementos, com medicamentos, com antídotos e tudo mais, para que através do nosso fortalecimento possamos trabalhar o nosso caráter, a nossa moral, o nosso eu, mudança de comportamento, de atitude, moral, egoísmo, orgulho, inveja e ciúme, que é isso que elimina a doença de dentro para fora. E quando você não tiver mais doença na alma e nem no perispírito, pode ter certeza que você não vai ter doença mais no corpo físico. Porque a doença no corpo físico é o reflexo do teu interior. Então, olha só, há também desordens patológicas que são meras consequências e contra as quais nada adianta os tratamentos médicos. Existe, como estávamos dizendo, milhões de tratamentos que os médicos investem de tudo, fazem de tudo, e não logram êxitos. Por quê? Porque a pessoa destila. Você sabe, você conhece esse termo, destilar, destilação, né? A pessoa destila ódio, rancor, mágoa, ressentimento. Ela não perdoa. Então, todo medicamento que cai no organismo, no corpo orgânico dela, transforma-se em placebo. Ela destrói essas enzimas no corpo dela, provenientes dessas más índoles, destrói esses antídotos. Por isso que muitos medicamentos não fazem efeito positivo a muitos pacientes. Que a humanidade tem o hábito de dizer assim, esse aqui provoca efeitos colaterais. Efeitos colaterais, tá? Eu vou acreditar muito nessa. Tá bom, vó, não vou falar não. Só me desculpa. Efeitos colaterais, gente. Pelo amor de Deus. Mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. Nós temos que fazer nossa parte. Eu estou dizendo você com todo respeito. Procure nos 4 evangelhos dos apóstolos que escreveram, né, que viveram com Jesus. Procure nos 4 evangelhos se eles, por acaso, deixaram anotado
momentos em que eles presenciaram o Cristo com cólica de rins, cólica de pâncreas, dor de cabeça, dor de dente. Eu fico imaginando o Cristo capaz de ter os dentes mais lindos do mundo. Tem hora que eu fico imaginando aqueles dentes tão lindos, aqueles olhos. Será que o Cristo tinha problema de catarata, de glaucoma, de miopia? Será? Será que o Cristo tinha cálculos renais? Torcicolo não, essas dores, ciático, dor na coluna. E o Cristo trabalhava. O Cristo, ele ajudava o pai dele na carpintaria. O Cristo não vivia à toa, não. O Cristo trabalhou na carpintaria até os 30 anos. Depois é que ele saiu a pregar. Mas antes, ele tinha os momentos de folga que ele realizava muitos trabalhos. O que eu tenho para dizer para você é o seguinte, que o Cristo, ele fez muito mais aqui na terra, desde quando nasceu até os 30 anos, do que dos 30 aos 33. O Cristo fez demais. Igual Chico Xavier, desencarnou levando com ele uma vasta enciclopédia divina que nós não tínhamos e não temos, e tão cedo teremos capacidade para entender o conhecimento que ele levou embora com ele. O que o Chico Xavier nos deixou aqui na Terra, gente, é apenas uma gota d'água num contra-gota em um oceano. Pois o Chico Xavier, gente, ele foi escolhido a dedo. Eu fiquei sabendo disso. Por isso eu posso dizer. Porque a fonte onde eu descobri isso é muito grande. O Chico foi escolhido a dedo, trabalhado por nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente a Emmanuel, para realizar o que eles realizaram aqui na Terra, de 2010 até os 92 anos no corpo físico. O Chico Xavier foi escolhido a dedo pelo Cristo e por Deus. Por isso que já dissemos algumas vezes, creia quem quer, não são obrigados, mas para nós, o Chico é a quarta revelação. Vai existir outras? Não. Mas o Chico, ele é o respaldo dos desígnios de Deus aqui na Terra. Entendamos da seguinte forma, que se Hipólito Leonard Rivail tivesse vindo e codificado a doutrina dos Espíritos, mas se o Cristo não tivesse preparado Chico e Emmanuel para fazer o que eles fizeram, a doutrina dos Espíritos ficaria inacabada perante a nossa ignorância. Nós só conseguimos entender a doutrina dos Espíritos graças ao trabalho incansável que Chico e Emmanuel realizaram aqui na Terra. Então, Chico é a quarta revelação. Não creia no que nós estamos dizendo. Raciocine que o trabalho que Chico realizou é grande por demais. Então, existem milhões de enfermidades que os médicos atacam
né? Com tudo quanto é tipo de medicamento. E não conseguem. Porque ali a pessoa encontra-se intoxicada por toxinas malignas mentais e também toxinas mantidas pelos espíritos obsessores e possessores, justamente na condição de vingadores, cobradores de dívidas que eles possuem para com aquelas pessoas. Semelhante que atrai semelhante. E a prova e a expiação daquele que se encontra no corpo físico é se resignar. Tendo paciência, resignação e aceitação, é por aí que a pessoa supera todas as dificuldades. Quanto mais você se enfurece, mais você se perde perante a prova e a expiação. Enquanto subsiste a causa originária, dando a conhecer essa fonte, de onde provém uma parte das misérias humanas, o Espiritismo indica o remédio a ser aplicado, atuar sobre o autor do mal que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado por meio da inteligência. Tá vendo só? Enquanto subsiste a causa originária, dando a conhecer essa fonte de onde provém uma parte das misérias humanas, né? Dando a conhecer. Tem o conhecimento de onde vem? O Espiritismo indica o remédio a ser aplicado. Mude a tua moral. Mude o teu caráter. Procura hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. A ser aplicado, atuar sobre o autor do mal que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado por meio da inteligência. Por meio da inteligência. Agora, gente, é preciso muita persistência. É preciso muita busca. Em todos os sentidos. É preciso se entregar de corpo e alma e buscar interagir com a providência divina. Renúncia, abdicação, dedicação, perseverança, sem o qual não logramos êxitos. Perseverança, persistência. Fez corpo mole, não logra êxito. Porque é preciso entender que esses espíritos obsessores, esses espíritos subjugadores, eles nos causam 1 milhão de situações na vida para embaraçar a nossa evolução. É uma chuva que vem, é um parente que chega, é uma viagem que nós temos que fazer, é uma dor de cabeça que apareceu na minha cabeça, é uma dor na coluna, uma dor na perna, é uma dor na barriga, é uma dor no peito, é uma dor nas vistas, e a gente deixa de procurar assistência. Então esse comodismo, olha o termo, comodismo, nos leva ao buraco. Então, nós só tratamos desse assunto um pouquinho porque nós entendemos do assunto. E um pouco porque Kardec, ele nos diz assim, casos de cura de obsessão e de possessão, Revista Espírita, né? Revue Spirit, dezembro de 1863. Se você procurar aqui, você encontra. E também na questão 49, é pequenininha aqui o tema, são as mais das vezes individuais a obsessão e a possessão. São as mais das vezes individuais e pessoais. Mas não raros são epidêmicas. Epidêmicas.
Você sabe o que é epidêmicas? O Covid. O Covid é um resgate coletivo epidêmico mundial. Mas existe o resgate coletivo, né? Ou melhor, individual, onde eu aqui estou resgatando individual os meus débitos do passado. Aqui eu me encontro com transtorno, com isso, com aquilo. Isso é individual. Quantas pessoas estão com depressão em casa, com angústia, melancolia? Isso é individual dentro de casa. Mas não podemos nos esquecer que também é epidêmica. Porque quantos milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo? Então, resgate coletivo não é só o avião que bate nas torres gêmeas do World Trade Center, não. Não é só o avião que cai, não. Resgate coletivo ocorre através dos processos epidêmicos. O HIV é epidêmico, resgate coletivo. Porque todo mundo contraindo o HIV desencarna pelo mesmo fator. Câncer também é epidêmico, resgate coletivo, né? Por mais que o paciente encontre-se no individual, mas o câncer é epidêmico e ele é coletivo, porque encontra-se em mais de uma pessoa. O Covid, o Ebola, o H1N1 e outras doenças que existem aqui no mundo. São as mais das vezes individuais, a obsessão e a possessão, mas não raras são epidêmicas. Quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, é como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode então ser muito considerável o número dos indivíduos atacados. Kardec também aqui deixa em nota de rodapé, foi exatamente desse gênero a epidemia que faz alguns anos atacou a aldeia de Morzine, na Ciboia. Veja seu relato completo dessa epidemia na Revista Espírita de dezembro de 1862, página 353. Então você observa que Kardec, ele nos põe frente a frente aos acontecimentos, né? Então não tem como duvidar de Kardec. Nós precisamos apenas recorrer aos fatos. Que nós todos nos encontramos num resgate coletivo, família cósmica universal, nos encontramos, mas nem todos juntos no processo epidêmico, e sim no processo esparso, epidêmico, e sim no coletivo, né? Também no coletivo e também no individual. Porque quantos bilhões de seres obsidiados, tanto quanto já dissemos aqui, na obsessão simples, fascinação, obsessão, e tratamos também da questão possessão em partes. Por que nós tratamos de possessão em partes? Porque no livro Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, nós vamos esmiuçar esse livro de acordo com o Vó que já me autorizou. O próximo livro, depois da Gênese, vai ser esse livro. Ai, gente, ore por mim, porque se eu tiver que tratar dos assuntos que há dentro desse livro aqui, meu Jesus, Maria José, esconde o menininho embaixo do chuveiro,
já aproveita e dá um banhozinho nele, né? Então nós vamos para o próximo vídeo, que vai ser no próximo dia, capítulo 15, os milagres do Evangelho. Então, será que realmente existiu milagres? Fica a interrogação no ar. Houve de fato milagres? Porque o Evangelho nos relata diversos milagres, né? Os evangelhos. Mas será que de fato foram lá milagres? Nós sabemos já de antemão, nós podemos dizer que se houve milagre, não foi por parte de Deus. E se houve milagre, foi um constrangimento, um infringimento dos desígnios de Deus. Então, como não existe infringimento de Deus, milagre também não existiu. Mas nós vamos tratar no próximo vídeo, né? Tema maravilhoso para os próximos temas. Até o próximo vídeo.